vídeos anteriores, estudamos vários elementos que constituem nossa personalidade, na visão de Jung, como o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, os arquétipos e os complexos. Mas, além dos fatores já estudados, existem outras características que também podemos perceber como estruturantes da psique. São as atitudes e as funções psíquicas. As atitudes são duas: introversão e extroversão. Já as funções são 4: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Que tal começarmos pelas atitudes? Uma atitude é uma predisposição para agir ou reagir de uma determinada forma. Jung afirmava que todos temos introversão e extroversão, embora uma delas possa ser consciente e a outra não. Essas duas atitudes opostas se equilibram mutuamente. Vejamos. A introversão é a atitude de nos voltarmos para nosso mundo interno, ou seja, de orientar nossa energia psíquica para as nossas fantasias, desejos, tendências, nossa forma particular de perceber a realidade. Pessoas introvertidas gostam de observar e conviver com suas próprias ideias. A extroversão, ao contrário, é o direcionamento da psique para o mundo externo. Objetivo: extrovertidos são mais influenciados e interessados pelo mundo que os cerca e não pelo seu mundo interno. São pessoas práticas e bastante centradas na realidade do dia a dia. Apesar dessa classificação bastante polarizada, Jung afirma que não existe alguém 100% introvertido ou 100% extrovertido. Existem pessoas que são mais introvertidas e outras mais extrovertidas. E as pessoas mais psicologicamente saudáveis são aquelas que equilibram muito bem as duas atitudes. Dê uma olhada. There is no such thing as a pure extrovert or a pure introvert. Such a man would be in the lunatic asylum. Those are only terms to designate a certain penchant, a certain tendency. For instance, the tendency to be more influenced by environmental influences or more influenced by the subjective factor. That's all. Yeah. And you see, there are people who are very well balanced and are just as much influenced from within as they are from without, just as little. Yeah. And so with all the final classifications, you know, they are only sort of point de repère, points for orientation. My whole scheme of typology is merely a sort of orientation. Namely, there is such a factor as introversion, there is such a factor as extroversion. Jung definiu 4 funções psicológicas que também são constituinte da personalidade. E assim como as atitudes, algumas funções são mais predominantes do que outras em cada pessoa. Vejamos quais são essas funções. O pensamento é a atividade intelectual que produz um encadeamento de ideias, segundo Jung. Algumas pessoas apresentam a função pensamento como a mais preponderante de todas as funções psíquicas. Podemos chamar a essas pessoas de pensadoras. Se o pensador for extrovertido, ele será bastante voltado aos pensamentos concretos, pés no chão, mas também pode aceitar ideias abstratas ou distantes da realidade, especialmente se forem transmitidas por autoridades como pais e professores. Contadores e engenheiros seriam exemplos de pensadores extrovertidos. Se o pensador for introvertido, tenderá a confiar mais nas suas próprias ideias e nas suas interpretações sobre fatos do que nos fatos em si. Alguns inventores e filósofos seriam exemplos de pensadores introvertidos. O termo sentimento descreve o processo de avaliar um acontecimento ou uma ideia. Talvez avaliação ou valoração fossem termos mais exatos que sentimento. Logo, é importante não confundir a função sentimento com emoção.
Essa função psíquica se refere à avaliação das atividades conscientes, como a avaliação de um pensamento, por exemplo. E a maior parte dessas avaliações pode não ter qualquer conteúdo emocional. Isso não quer dizer que a emoção não possa surgir eventualmente, mas a função sentimento é avaliativa e valorativa. Ela busca entender o valor das coisas. Alguém que tenha essa função psicológica como predominante e que seja extrovertido é alguém que sempre dá preferências a dados e informações objetivas para realizar avaliações. Gosta sempre de utilizar fontes e critérios de avaliação amplamente aceitos. São pessoas que seguem facilmente as normas sociais, mesmo que discordem delas e precisem fingir para agradar, pois atribuem grande valor a ideias que são amplamente adotadas. Empresários e políticos costumam ser pessoas com esse perfil. Já o introvertido fundamenta suas avaliações primeiramente nas suas percepções subjetivas, no seu modo privado de ver as coisas. Sente-se desconfortável em seguir normas com as quais discorda, por mais que elas sejam tradicionais. Críticos de arte seriam pessoas predominantemente com esse perfil. As funções pensamento e sentimento são consideradas funções psicológicas racionais. São funções de apreciação consciente ou julgamento dos assuntos dos quais a consciência se ocupa e influenciam de forma determinante a tomada de decisões. Sensação é a função psíquica responsável por receber os estímulos provenientes do meio externo e transmiti-los à consciência. Ou seja, a percepção individual dos estímulos captados pelos sentidos da visão, do tato, do olfato, do paladar, da audição. A sensação constata o que realmente está presente. Pessoas com essa função psíquica predominante e de atitude extrovertida são aquelas que conseguem perceber os estímulos externos de forma muito concreta, sem muitas interpretações subjetivas. Essa característica costuma ser percebida em pessoas que precisam ter sentidos bastante objetivos e aguçados, como provadores de vinho, testadores de fragrâncias, avaliadores de cores. Já os introvertidos tendem a interpretar subjetivamente os estímulos sensoriais. Desenhistas, pintores, artistas gráficos costumam ter essa característica, particularmente aqueles com estilos muito particulares. A intuição é a função psíquica relacionada à percepção que está além da consciência. Vejamos o que diz Jung. You don't know ordinarily how intuition works. So when a man has a hunch, you can't tell exactly how he got at that hunch or where that hunch comes from. It is something funny about intuition. Well, sometimes, you know, you can really find out how it works by finding the intermediate links. You see, it is a perception by intermediate links, and you only get the result of that whole chain of associations. Yes. Sometimes you succeed in finding out, but more often you don't. So my definition is, intuition is a perception by ways or means of the unconscious. That is as near as I can get. Now this is a very important function, because when you live under primitive conditions, a lot of unpredictable things are likely to happen. And there you need your intuition, because you cannot possibly tell by your perceptions, by your sense perceptions, what there is going to happen. Pessoas intuitivas e extrovertidas são aquelas que observam o mundo externo e conseguem perceber detalhes subliminares, minúcias, que passam despercebidas a muitas pessoas. Determinados inventores que conseguem focar em um problema, esquivar-se de distrações e encontrar soluções criativas que ninguém tinha pensado antes para problemas objetivos. São exemplos de pessoas assim.
Já os intuitivos introvertidos são orientados por percepções inconscientes a respeito do seu próprio mundo interno. São guiadas por motivações que, muitas vezes, elas mesmas não compreendem muito bem, mas que são altamente mobilizadoras para elas. Uma espécie de chamado interno. Profetas, místicos, artistas surrealistas e até fanáticos religiosos seriam exemplos de intuitivos introvertidos. A maior parte das pessoas cultiva apenas uma das 4 funções psicológicas descritas por Jung. Algumas conseguem desenvolver 2, muito poucas desenvolvem 3. Aquelas que conseguem desenvolver as 4 funções seriam justamente as que atingiram a individuação. Individuação, também chamada autorrealização, é o processo de tornar-se um indivíduo uma pessoa inteira. O processo de integrar os polos opostos da personalidade em uma única individualidade homogênea. Jung considera esse processo como um renascimento psicológico, quando todos os componentes psicológicos funcionam em unidade e plenitude, sem qualquer atrofia. Há um equilíbrio entre todos os arquétipos, atitudes, funções psicológicas e aspectos conscientes e inconscientes da psique. É a realização do self, um processo extremamente raro.